vivido bem na palavra, mas eles já haviam formado a sua própria ideia. And their children had accepted it in such a way that the fathers had taught it. E seus filhos haviam aceitado aquilo, da forma que os pais haviam ensinado, Until the fathers had taught it off of the real way. até mesmo o que os pais haviam ensinado fora da maneira verdadeira, And they made such an organization out of it that when the Spirit tried to present truth, they couldn't receive it. e eles fizeram uma organização tão grande daquilo, que quando o Espírito tentou apresentar a verdade, eles não a puderam receber. And that's the same thing today. E esta é a mesma coisa hoje. I don't mean to be rude, but it's right. Eu não tenho a intenção de ser rude, mas isto é certo. It's the same thing today. É a mesma coisa hoje. They make it so complicated, and some other way they teach her. It's like it's been said. Eles complicam tanto isto e por outro lado, eles ensinam que eles são exatamente como isso foi dito. God don't have any grandchildren. Deus não possui nenhum neto. You know that? Você sabia disto? God has sons. Deus tem filhos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Está tudo vivo. Vamos ler em Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Grande Pai, como desejamos nesta noite ter o mesmo encontro com o Senhor, como Abraão teve, e o Senhor ministrando pão e vinho para ele. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em cada tempo, o Senhor está de uma forma, e temos que tomar-te agora de uma maneira espiritual e manifestado em sua palavra que se cumpre nesse dia, para podermos ver e sentir que o mesmo encontro está acontecendo também agora, porque o mesmo Senhor que está operando através da luz da sua palavra. Ajuda-me a ajudar o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
duas aparições de Deus a Abraão. Em Gênesis 12, verso 1, nós temos o Senhor falando com Abraão. Não mostra tanto que é uma aparição, porque irmão Branham mostra esta aparição onde nós lemos em Gênesis 14, 18 e no capítulo 18, verso 1. Mas no capítulo 12 de Gênesis nós encontramos o Senhor chamando a Abraão. O que nós queremos deixar mais uma vez claro, Deus chamou Abraão, mas nunca chamou a Ló. E na Bíblia, Ló era justo, mas Deus nunca o chamou. Deus chamou Abraão e ainda falou para Abraão separar de Ló, porque era para separar da sua parentela, saindo da casa dos teus pais, indo para a terra que eu te mostrarei. E Deus prometeu engrandecê-lo. Se você notar, a primeira aparição de Deus foi a primeira aparição a Abrão. Vamos hoje dividir, separar isto. A primeira aparição foi a Abrão, a Abrã. E não tinha ainda mudado o seu nome. E nesta primeira aparição, ele veio trazer ainda pão e vinho para Abrão, servindo a Abrão a ceia. E irmão Branham mostra que nestas duas aparições, a forma de Deus aparecer para Abraão estaria repetindo nos dias de Cristo e nos dias do sétimo anjo. Vamos deixar assim para as pessoas ver se examinam e não acha ruim, né? Porque a gente fala nos dias de Branham, mas nos dias de Jesus, ele estava cumprindo aquela primeira aparição. A parte de Melquisedeque, onde nós lemos aqui, irmão Branham disse que Melquisedeque é a parte anterior de Jesus Cristo, para mostrar que Deus é um só, para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A parte anterior de Jesus Cristo era Melquisedeque, que era uma teofania. Depois veio em carne, e aquela aparição no tempo de Melquisedeque estava mostrando a manifestação de Jesus Cristo depois de morto, ressurreto e sendo o sacerdote. Aqui ele diz, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele manifestou naquele tempo aquela parte anterior de Jesus Cristo, dando a ceia para Abraão o eleito. E depois, quando ele veio em carne, ele estava manifestando aquela totalidade, porque Melquisedeque era apenas uma teofania, era a parte anterior. Como você e eu, nós temos a nossa parte, e a nossa parte ela está para frente, ao invés de estar para trás.
Porque a nossa teofania, ela está para frente. Depois que você parte daqui, que você morre, é que você entra na sua teofania. Agora, Jesus era diferente. Ele já tinha sua teofania antes, para depois ele manifestar em carne. Essas coisas estão na mensagem do irmão Branham. Quero que vocês prestem atenção enquanto eu vou ler alguma coisa do profeta do século XX. O parágrafo 77 do profeta do século XX, ele está dizendo: e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, para mostrar uma parte profética. Jesus estava revelando tudo que era aquela mulher, tudo que ela tinha feito. Jesus estava falando sobre ela. E ela diz: porventura, este é o Cristo, porque estava manifestando a parte profética, o que manifestou no tempo de Abraão também. A irmã Branham diz no parágrafo 78 que em São João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Agora vocês veem, Jesus está aqui na frente, dizendo que Abraão exultou em ver aquele dia. A irmã Branham diz: Jesus estava falando dele mesmo, porque Abraão ficou alegre, exultou por ver aquele dia que Jesus estava vivendo, junto com os discípulos, e eles não estavam percebendo, eles não estavam alegres, o povo não estava alegre, os judeus não estavam alegres, como Abraão esteve alegre por ver de longe, milhares de anos antes, ele viu esse dia do Senhor Jesus, da sua manifestação em carne. Viu e alegrou. As pessoas têm hora que vê algo e não alegra. Se eu falar para vocês, Jesus viu os dias do Filho do Homem, de São Lucas 17, 26 a 30, e disse exatamente o que ia suceder. Ele disse que nos dias que o Filho do Homem viesse manifestar, em São Lucas 17, 26 a 30, seriam dias do Filho do Homem, os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Isso aconteceu nos Estados Unidos e eles nem se alegraram. Irmão Branham fala algo mais sobre a revelação dos selos, que não podia ser dada no seu dia, mas seria dada outra vez quando aparecesse Jesus Cristo na terra. Isso já tem acontecido e eles não têm visto. Porque cada vez que Deus aparece, eles pensam que tem que aparecer Jesus. Foi por isso que os judeus se enganaram. Veio Melquisedeque, eles nem pensavam em aparecer Deus de outra forma. E Deus tinha que manifestar em Moisés, que é um tipo de Cristo, em José, que era um tipo de Cristo. Ele veio manifestando. E quando apareceu Jesus, os crentes do dia estavam querendo que fosse Moisés, porque eles criam em Moisés. Eles não estavam alegres por ver Jesus. Eles queriam que aquele homem Jesus fosse Moisés. Nós gostamos de Moisés. Nós gostamos de Abraão. Abraão é nosso pai. E Jesus falou para eles que o pai deles era o diabo. E eles pensavam que o pai deles era Abraão.
E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Porque eu vim de Deus. Eu que sou dessa semente. Já que vocês me aborrecem, me odeiam, vocês não são filhos de Abraão. São João 8,44. Vocês são do vosso pai, o diabo. Então Jesus identificou aqueles daquele dia, mesmo eles crendo de uma forma errada, achando que Abraão era o pai deles. No tempo de Brana, o povo achava que Jesus era o pai deles. Havia até o movimento unicista que batizava em nome de Jesus. Isto aqui é unicista. E eles estavam alegres por causa de Jesus. Mas já fazia 2000 anos. E agora Jesus estava manifestando outra vez. Eles queriam que fosse Jesus. Mas não era Jesus. A manifestação é de Jesus. Mas a pessoa é outra. Agora eles olhavam, mas não é Jesus. Aí vem Brana pregando que Jesus viria naqueles dias. E que o ministério, como foi o ministério de João Batista, precursor da primeira vinda, que haveria um ministério precursando a segunda vinda. E eles pensavam que isso é para frente. E irmão Brana mostrou tão claro que o dia da vinda era idêntico ao dia da primeira vinda. No dia da primeira vinda tinha um precursor chamado João Batista, que estava vivo na terra, apontando o dedo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que nos dias da segunda vinda, que o povo pensa que Jesus vem aí nas nuvens, que nós já vamos vê-lo assim, eles não percebem as Escrituras. Essa vinda que ele veio nas nuvens, o povo nem percebeu. 28 de fevereiro de 1963. Eles não viram. Porque eles esperavam um Jesus físico. E agora era uma manifestação espiritual que os Estados Unidos fotografou e não sabia o que era aquilo naquela foto. Examinaram e não souberam o que era. E Deus veio e disse para Brana, mostrou para ele que aquilo era a vinda, que aquele que estava no meio daquela nuvem era Jesus. Mas Jesus sempre vem contrário ao que os outros pensam. Se vocês têm a fotografia aí para mostrar, não sei se tem, mas é porque deveria sempre ter essa foto, né, para mostrar. Quando isso aconteceu, que Jesus apareceu, Jesus não veio da forma que eles esperavam. Assim. Você vê a foto, quando eles tiraram a foto da nuvem, Jesus estava assim. E eles não sabiam o que era. Aí um dia no escritório, o irmão Brana virou aquela foto para a direita, aí consertou aquilo. Jesus vem da forma que os outros não vê. Quando o irmão Brana virou a foto, aí via que era Jesus. Sempre quando Deus manifesta, é diferente do que os outros pensam. A vinda, o rapto vai ser diferente do que nós pensamos também. Pode ficar sossegado. O rapto será diferente. Se algo suceder, e o irmão Brana diz, o rapto é uma revelação. Muita gente vai ficar sem saber do rapto.
Porque o rapto é uma revelação, revelação é uma pedra. E você vê aquela revelação clara, ela é revelada a você, aquela luz vem a você, como veio a eles no passado, mas muitos não viram. Você acha que se aqueles fariseus, saduceus, herodianos, essênios, soubessem que Jesus era o Filho de Deus, você acha que eles não teriam abraçado Jesus e largado de suas igrejas? Teriam. Mas eles fizeram? Não. Não é diferente do povo de hoje, do povo dos dias de Brana. Não é diferente. Eles não largam de suas organizações. Eles não têm coragem de largar porque eles não veem nada. É o eleito que é chamado, o eleito vê. Abraão, o chamado, ele viu. Além de Abraão ver, ele comeu com Deus. Ele comeu. Uma vez a ceia e outra vez ele comeu mesmo carne. Bebeu leite e comeu bolo. Debaixo do carvalho, ali na casa de Abraão. Mas eles não veem a primeira aparição, como vão saber da segunda? Se eles não percebem o que foi Melquisedeque, como eles saberão o que foi Jesus? Se eles não puderam ver quem era Jesus e chamaram ele de Beuzebu, de demônio, maioral dos demônios, e não foi prostituta que chamou Jesus de demônio, não foi ladrões que chamou Jesus de demônio. Prostitutas aceitaram Jesus. Ladrões aceitaram Jesus. Quem foi que chamou Jesus de demônio? Os estabelecidos. Aqueles que já estavam em suas igrejas formadas. E ninguém podia os tirar de lá. Você sabe que Deus não pode nem mover com as Assembleias de Deus. Ela tem o nome de Deus, mas Deus não pode nem mover com elas. E vai colocando cada igreja. Deus não pode nem mover. Porque eles primeiro têm que ser chamados. E quando a gente foi chamado para ser membro de uma igreja, a gente vai ser membro dessa igreja até o fim. E quando a gente é chamado para membro do corpo de Cristo, você não dá certo nestas igrejas até o fim, até você encontrar o lugar onde você sabe que é real, que não tem uma palavra histórica apenas, mas que algo está acontecendo no tempo que você vive. Aquilo é físico, aquilo é carne. Mas se eles nunca puderam ver, nem nos dias de Abraão, Ló ia ver. Ele era justo, mas Deus não apareceu para ele. Me mostra onde Deus apareceu para ele. Billy Graham e Oral Roberts apareceram para eles. Porque Deus foi na casa de Abraão com 2 anjos. Como Deus veio na casa do povo e nos Estados Unidos, dos pastores dos Estados Unidos, Deus veio com 2 anjos. Um era Billy Graham, outro era Oral Roberts. Mas quando foi que eles viram Deus? Billy Graham é conhecido por todos os movimentos, até do governo. Sua facilidade de pregar a mensagem de arrependimento, e que hoje já está com 90 e tantos anos. Mas fez o seu trabalho. Oral Roberts fez seu trabalho, um grande pregador pentecostal que moveu o poder de Deus sobre o povo. E Deus já o tirou. Mas os Estados Unidos nunca viram Deus. E Deus estava nos Estados Unidos como os anjos estavam. Só falta um anjo para ir embora. Certo? Só falta Billy Graham para ir embora. Se estas coisas forem acontecendo assim,
quando os anjos saíram da casa de Ló, diz: você sai e não olha para trás. Os anjos foram embora dali. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, não o Senhor. Gente, tem que perceber isto. São os anjos que estão nessas casas de Ló, nas igrejas de Ló. São os anjos. Billy Graham, Oral Roberts, suas mensagens são boas para eles, não os fere. Os dois vêm com uma mensagem que não pode apresentar um único Deus. E só vem Deus junto com eles. E como Deus pode usar dois anjos desse jeito e não esclarece, porque eles não vieram para esclarecer. Os dois anjos que desceram a Sodoma não vieram para esclarecer, vieram para cegar. Vieram para cegar os dois anjos. Esses dois anjos estiveram na casa de Abraão, junto com Deus. Mas eles não conseguiram cegar Abraão. Abraão olhou e disse: meu Senhor. Aí o Senhor ficou com Abraão debaixo dos carvalhais em Mamre. E os dois anjos desceram para Sodoma, foram para a casa de Ló. Homossexuais por todo lado, a cidade cheia de homossexuais. É igual hoje ou pior? Que ainda vai piorar mais, certo? Vai piorar, porque lá era assim. Os homens da cidade rodearam a casa de Ló e dizendo: dá-nos estes varões. E Ló disse: eu dou as minhas duas filhas virgens para vocês. Olha, o homem era tão justo que ele preferia dar as filhas para os obstinados, sujos, imundos de Sodoma, do que deixar eles colocar a mão no anjo daquele que estava na casa dele. Dou minhas duas filhas virgens. Eles diziam assim: nós não as queremos, nós queremos eles. Eles eram homossexuais, eles não queriam moça, eles não queriam virgem, eles queriam homens. E o que aqueles anjos tiveram que fazer? Ferir eles de cegueira, para que eles não encontrassem a porta da casa. E vocês têm que saber que a mensagem desses dois anjos, que são anjos de Deus, já feriu o mundo de cegueira, para eles não verem mesmo a porta da casa de Ló. Eles não conseguem nem chegar a isto. E Ló tem que sair logo, porque o fogo vai descer. E quando Ló saiu da cidade, os dois anjos foram embora. Aí caiu fogo do céu, fogo e enxofre, e destruíram Sodoma e Gomorra e as cidades da comarca. Se isso acontecer outra vez, como Jesus disse, e quando Jesus fala, aquilo é real. E eu posso desafiar a qualquer um para dizer para você que Jesus já veio e você não sabe, e você vai ficar preocupado. E eu prefiro crer que Jesus já veio, porque os sinais que Jesus disse já aconteceu. Jesus disse: estes sinais que vocês estão vendo, estas coisas só pode suceder exatamente nesse tempo, nesse período. E vocês não podem enxergar estas coisas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele diz: não passará esta geração que viu a figueira brotar. A figueira é Israel. As outras árvores são as denominações. Tem um evangelista que diz a figueira e outras árvores. A figueira é Israel. E não passaria aquela geração sem que Jesus viesse.
Foi ele quem falou, Mateus 24, que não passaria esta geração, uma geração de 40 anos. Quando foi que a figueira brotou? Oh, os crentes são mais sábios do que eu. Eu devia ser um ignorante perto deles. Eles são estudados, eles são formados, eles são teólogos. E eu sou da roça. Mas eu consigo ver essas coisas que está escrito. Israel começou a brotar em 48. Dentro de 40 anos Jesus tinha que vir. Não passará esta geração. Só que não é o arrebatamento, tem gente que mistura vinda com rapto. Não, era a vinda do Filho do Homem. Era Deus vir em carne, como ele veio em carne na casa de Abraão. Agora ele queria vir em carne na casa do povo dos Estados Unidos, porque a Bíblia, em Zacarias 14:6, diz: no entardecer haverá luz. Entardecer é na América do Norte. É ali que está o oeste. É na América do Norte, ali que é o entardecer. Foi ali que ele veio. No entardecer haverá luz. E que luz era? Eles não puderam ver. É provado pela ciência esta foto, que é sobrenatural, que foi examinado pelo FBI e viu que é uma foto sobrenatural. Os crentes dizem que é falso profeta. A ciência diz sobrenatural. A ciência sabe mais do que os crentes. Enquanto você fica admirado pelas igrejas estão cheias, por tantos ministros, tanta gente para falar, Deus manifestou e eles nem perceberam. Deus veio. Billy Graham e Oral Roberts eram os dois anjos, mas Deus veio em brana. Deus veio num homem. Mas nós esperava que ele viesse assim. Não, ele veio assim. Ele veio numa nuvem que foi fotografado e tinha 7 anjos na nuvem. E todo mundo pensa que é uma nuvem cheia de milhões de anjos. Não, isso daí é para o milênio. Agora está falando de uma vinda do Filho do Homem, que Jesus falou aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso tinha que acontecer nos dias da voz do 7º anjo, quando Deus estivesse em carne outra vez na terra, como Deus esteve em carne em Jesus, e eles chamaram ele de demônio. Deus esteve em carne em brana, em 63, e eles chamam a mesma coisa, de demônio outra vez. O mundo não pode ver. E sempre a gente pensa, se Deus faz alguma coisa hoje, porventura estamos vendo Deus fazer alguma coisa hoje? Com palavras difíceis, com palavras cruzadas, com palavras que não damos conta de perceber, e tão simples. Os homens que Deus usou não foi complicado. Quando ele pegou um complicado chamado Saulo, ele derrubou ele do cavalo, tirou toda a sabedoria dele, para que ele começasse tudo de novo. Ele pegou um Pedro, sem saber ler e escrever, e deu para ele, não sei, só Deus pode fazer isso. Dá para um homem desse que não sabe ler e escrever a chave do reino do céu. Se fosse para dar a chave da minha casa, seria diferente. Mas chave do reino do céu, Deus pega a chave do reino do céu e diz para Pedro. Pedro não sabe ler, não sabe escrever. Te daria a chave do reino do céu. Para quem você abrir, está aberto. Por isso no dia de Pentecostes, ninguém chega lá. Pedro abriu no dia de Pentecostes, onde os crentes ficam, em Mateus 28:19. Eles não entram pela porta. Eles teriam que ir lá na porta, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas eles não podem chegar lá, porque é Pedro que tem a chave do reino do céu.
Aí eles fazem todas as piadas de Pedro, você chegar no céu. Mas você tem que saber que é aqui mesmo. Ele abre a porta, ele abre Atos para você. Deus deu a chave para um homem desse. Deus não deu a chave para um erudito, para um estudioso, para um teólogo. Deus deu a chave para Pedro. É você que vai abrir e você que vai fechar. Então, ficou Atos 2:38. Era Pedro no dia de Pentecoste. E eles perguntaram: o que faremos, varões irmãos? Quem tinha a chave era Pedro. Por que não levantou Mateus? Por que não levantou João? Por que não levantou outro? Porque eles não tinham chave. É melhor ficar calado. Você não tem chave. Para quem foi que Jesus deu a chave? Foi para Pedro. Então, quem levantou em Atos 2:38? Foi Pedro que levantou. E levantando Pedro disse: arrependei-vos. É ele que tem chave. E cada um de vós seja batizado, não falando Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu sou Pai, Filho e humano. Eu chamo Osmar. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem um nome: Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas veem isso? Não vê? Não vê? Isso é para eleito. É para um povo escolhido, para ver desde a primeira vinda. É a primeira aparição para Abraão. Deixa eu estudar aqui, porque senão não tenho tempo. Sua primeira aparição, Gênesis 14:18. Deus apareceu a Abrão. Eu quero mostrar isso para você, o nome e o novo nome. Tem que ser assim. Deus apareceu a Abrão. E quem era esse Deus? Melquisedeque. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Era ele que estava ali, servindo a ceia para Abraão. Ele não era uma pessoa à parte de Deus. Era a parte anterior de Jesus Cristo, que era a teofania. Que vê, que ouve, que anda, que move. Que é o corpo que você tem quando você parte daqui para o Senhor. Você tem um corpo, só que não come. Mas Abraão comeu. Porque Melquisedeque veio dar uma ceia para ele. Abraão tinha que comer a ceia. Era Abraão que ia cear. Deus é o ministrante. Você não tem que preocupar nele comer, porque o tempo dele comer era depois. Ele veio depois. No capítulo 14, verso 18, ele veio a Abrão, antes da mudança de nome, e deu a ceia para ele. Você pode tomar a ceia apenas com o nome. Sem mudança de nome, você pode mudar a ceia, tomar a ceia. Você não precisa de mudar o nome para poder tomar a ceia. Tem gente que diz: o que esse homem está falando? Mas vocês que me ouvem através da internet, temos aí centenas e centenas de pessoas ouvindo, eu sei que muitos têm essa inteligência espiritual para poder ver estas coisas. Deus ministrando a ceia para Abraão. Aí o profeta diz: sua primeira aparição o identificava como sumo sacerdote, posição assumida por ele, por Jesus Cristo, depois de sua ressurreição. Foi aí que Jesus foi ser o nosso sumo sacerdote. Ele fez um trabalho antes, sim. No capítulo 17 de São João, ele estava mostrando o ofício sacerdotal dele. O que ele faria depois de sua ressurreição. Ele já vislumbrou aquilo, mostrou para nós no capítulo 17 de São João. Ele intercedeu por nós. Pai, eu não rogo somente por estes, isso é intercessão. Eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim através da sua palavra. Ele já estava intercedendo, ele estava mostrando que este ofício da primeira aparição para Abrão
ele cumpriria esse ofício quando ele morresse e subisse como nosso intercessor. E ele foi e assentou-se no trono do Pai, intercedendo por nós. E a posição, a outra aparição, porém, sua aparição na tenda. O tempo vai acabando, né? Agora, outra aparição. Nós temos aqui Gênesis 18. Você tem também o Deus mudar o nome de Abraão para Abraão. Ninguém vai no arrebatamento sem ter novo nome. E você tem que saber que o seu nome, Maria, Sofia, José, Manuel, Pedro, Osmar, continua. Quando nós recebemos o nome de cristão, continua o nosso nome. E quando você recebe um novo nome, continua o seu nome humano. Mas você é chamado por outro nome. Durante 7 eras da igreja, nós fomos chamados de cristãos, porque é um derivado de Cristo. E foi o que ele fez na sua morte, na primeira visita a Abraão. E depois ele veio aqui, morreu, subiu, intercedendo por nós durante este espaço de tempo. Depois de 2 milênios, ora, ele veio outra vez e as pessoas nem sabem. Se os crentes soubessem, eles estariam cantando que ele vai vir. Na verdade, o povo não sabe que a vinda é do Filho do Homem. Filho do Homem é um profeta, é Deus vindo numa carne de homem. Mas esse homem é profeta. Quando Deus vem, aí ele é Filho do Homem. E ele veio nesses dias nos Estados Unidos, numa carne, num profeta, para poder revelar aquilo que ninguém podia revelar. O cordeiro não desataria o selo e daria para mim. O cordeiro não desataria o selo e daria para um ministro da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja. O cordeiro abriria o selo e daria ao 7º anjo. Está na Bíblia, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua, ele tem a trombeta dele. Ele não vai tocar a trombeta dos outros. Quando ele tocar a sua trombeta, então cumprirá o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. Isso tem cumprido. O povo sabe? O povo percebeu? Não percebeu. Não chama ele de demônio ainda? Mas quando os selos foram revelados, Deus não revelou os selos para os lotistas denominacionais. Nenhum ló sabe da revelação dos 7 selos. Porque Deus não chamou os lotistas para revelá-los. Deus não separou Ló. Deus separou Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nunca falou, Ló, sai da sua terra. Não. Ló é para continuar lá, na denominação dele. Você não tem que sair. O problema de Abraão é que levou você junto, Ló. Esse foi o problema de Abraão. Abraão saiu e carregou o sobrinho. E Deus tinha falado para ele separar. De vez em quando você quer experimentar para ver se dá certo. Com a outra pessoa ao seu lado. Marido e mulher já tem problema, ainda a Bíblia diz que é uma só carne, mas a coisa mais difícil é você entender que marido e mulher é uma só carne, porque ó, ela é carne dela e ele é carne dele. Isso é carne de unha. Isso é difícil. E a Bíblia diz que é uma só carne. Agora você não sabe qual casal é uma só carne. Não é isso, um monte de gente casada que é uma só carne. Não, continua sendo 2. Ele faz o que ele quer, ela faz o que ela quer. Ele fala, ela não ouve, ela não entende. É uma ló. As mulheres não vão gostar disso. Mas tem hora que você casou com uma ló.
ela não é separada como você é separado. Ló não foi separado. Mas Abrão, ele já foi separado mesmo como Abrão. Deus o separou, porque depois que você sair e largar sua parentela, porque eu estou te separando para mim, então eu vou fazer uma coisa com você. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão. Não tinha mudado o nome ainda, veio para mudar o nome dele. O Senhor apareceu para mudar o nome dele. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Graças a Deus. E assim Deus chegou e falou com ele: e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Para nós o inglês é Abraão, que é o mais certo. Por isso eu disse ontem, Deus não podia vir no Brasil representar sua palavra. Ele não podia vir porque o português é diferente das expressões divinas. A expressão de Deus é exatamente igual o inglês. H-A-M, Abraão. É Abraão. Abraão. Mas quando era Abrão não tinha o H. Mas agora vem Abraão. Ele mudou, Deus mudou o nome dele. O seu nome será Abraão. Porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Por isso as pessoas não entendem. Porque nós temos um mensageiro hoje por nome Bran. Você pode ver que para formar Abraão teve que pôr, mas tem um A antes. Mas para formar, para dar 7 letras. Mas para formar Bran, não precisa. Bran já dá 7 letras. No tempo de Abraão, Deus tinha que mudar o nome dele para ele ter parte do nome de Deus. O nome de Deus, Elohim, H-I-M. Aí Deus deu parte do nome dele para Abraão. Diz: vou colocar um H aí, parte do meu nome, em você. Então você agora não chamará mais Abrão, mas Abraão. E aí veio o nome do nosso profeta, que a família toda chama Brana. E na hora que o pai foi registrar ele, pôs Bran. O que estava escrito na montanha, nos Estados Unidos, 7 picos daquela montanha, estava escrito Bran. Deus disse para ele: quantos picos tem aquele monte? Ele disse 7. E Deus perguntou para Brana: quantas letras tem seu nome? Ele disse 7. Nós estamos aqui mostrando estas 2 aparições. A primeira aparição é um sacerdote. Ele tem o nome Abrão ou Abrão e Jesus aqui na frente, que é o nome de Deus. Quando você passa para capítulo 18 de Gênesis, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado, engraçado, estando ele de oração, e pulando, e gritando, e pedindo, e chamando. Não, eles não vão entender essa mensagem. Porque os pentecostais acham que barulho, que muita conversa resolve o problema. Os pentecostais vieram gritando e não sabem o nome do Pai até hoje. E eles vão para um seminário e lisa banco de seminário mais de 4 anos e sai de lá batizando o povo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca o Senhor lhe apareceu com a chave na mão para mostrar para ele: você tem que dar o nome desse Pai para o povo. Jesus mandou: ide ensinai as nações. Você não batiza falando Pai, Filho e Espírito Santo. Você ensina as nações o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois você vai e batiza em nome do Pai. Agora precisa de um iletrado que nem eu explicar para eles.
Não é interessante precisar de um iletrado como Pedro no dia de Pentecostes? E mostrar para ele, a Bíblia está dizendo só uma vez a palavra em nome. A Bíblia não diz assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como se fossem 3 pessoas na divindade. A Bíblia diz, Mateus 28, 19, diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho, quer dizer, o mesmo nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, é o mesmo nome. E eles até hoje não sabem disso. As igrejas estão cheias. O povo tem pregadores negociando sua fé, carregando suas casas, seus carros, com promessa de que eles terão mais riqueza. E o povo é bobo. Todo mundo gosta de dinheiro. É por isso que você vê muitos crentes até na fila para jogar na loteria. Uma vontade de ser rico. Abraão nunca perdeu tempo com isso. Deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Deixa eu repetir, sua primeira aparição identifica como sumo pontífice, que é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Posição assumida por ele depois de sua ressurreição. Aí ele foi nosso sumo sacerdote. Porém, sua aparição aqui na tenda, quando ele esteve ali na casa de Abraão, Abraão assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Isso é o entardecer. Quando tinha aquecido o dia, Abraão assentado na porta da tenda. E chega 3 homens ali. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor. Irmãos, por que Abraão não honrou os outros 2? Abraão é revelado. Abraão não é trinitariano, como faz os trinitarianos. Honra o Pai, honra o Filho, honra o Espírito Santo. Mas você é cego, você é um lotista. Foi isso que Ló fez quando os 2 anjos chegaram na casa dele. Ló disse: meus senhores. Mas por que chegou 3 na casa de Abraão e ele disse: meu Senhor? Singular. Meu Senhor. Abraão sabia. Vocês veem 3, mas um eu conheço, porque eu tomei a ceia com ele ali atrás. Um eu conheço, eu tomei a ceia com ele. Oh, quantos crentes não conhecem a Deus, toma a ceia, mas não conhecem a Deus. Não tem revelação desse Deus. E Abraão teve revelação. Por isso ele diz: meu Senhor. O que você pensa dos 2 anjos que estavam ali? Se eles fossem meio complicados, por que esse homem está falando meu Senhor? E nós 2. O Senhor está sendo bem visto, bem quisto, bem recebido aqui na casa de Abraão. Mas Miguel e Gabriel, que eram os 2 anjos, que representavam Billy Graham e Oral Roberts, e tem uma mensagem do profeta, é uma bênção, né? Tem a mensagem do profeta é passar por um seminário, é saber coisas que seminaristas não sabem. Só você lê as mensagens. Vou ler esses livrinhos de profeta. Não, vou ler a Bíblia, filho, a Bíblia é um livro fechado. São João fala sobre isso em Apocalipse. A hora que foi abrir, não escreva nada não, deixa daí fechado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele vai tomar esse livro e vai desatar 7 selos. É por isso que nós sabemos hoje destas coisas que têm acontecido. Quando Deus apareceu na casa de Abraão, agora na porta da sua casa, que Abraão aproximou, reverenciou Deus. Abraão não queria nem saber de Billy Graham ou Roberts. Ajoelhou no... Você acha que Abraão errou? Qual dos 3? Para me ajoelhar, para me adorar. Ele sabia, ele tinha revelação. Ele sabia perto de quem ele ia ajoelhar. Quem merece adoração, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Deus falou isso até para o diabo.
Porque Deus é Deus até do diabo. E eles chamam Deus de diabo. E Deus é Deus até do diabo. Foi ele que o fez como um anjo. E ele se perverteu. E foi derrubado por Miguel. Está atormentando o povo na face da terra com suas religiões mornas, mortas, sem revelação, com gente só seminarista, mas que não tem revelação da palavra, e não adianta nada. É como o povo da mensagem, eles estão dizendo: nós cremos na mensagem de Mombrana, mas não sabem nem que o Cordeiro saiu do trono, não sabem que Deus tem novo nome. Deus pegou Abraão e trocou o nome dele. Agora, nesta parte aqui, para mim terminar, senão eu não termino, meu Deus. Porém, na sua aparição na tenda de Abraão, tipificava seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Jesus estava assumindo aquele ofício de profeta para cumprir Deuteronômio 18, que Deus levantaria um profeta, e era no meio dos judeus. E Deus levantou, estava ali, está na Bíblia, mas eles não creram. No entardecer haverá luz, Zacarias 14, 6 e 7. Só que os crentes não vê. Essa luz não é entre os judeus, essa luz é entre os gentios. No entardecer haverá luz. Entre os judeus é no amanhecer. Daqui a pouco a mensagem vai voltar para lá, através das duas testemunhas, Moisés e Elias, que pregará para eles. Mas o entardecer foi na América do Norte. Nós estamos passando pela noite escura, da meia-noite para 6 da manhã, no horário espiritual. E estamos quase na hora do dia raiar, outra vez, para os judeus. E nós estamos aqui vivendo uma mensagem que recebemos no entardecer, no oeste, nos Estados Unidos, quando Deus veio em carne humana, apareceu em 3 outra vez. Mas eles conheceram 2, mas Deus eles nunca conheceram. Os Estados Unidos não conheceram, a família de William Branham não conheceu. É um homem, tem mulher, tem filhos, é um homem. Mas lá atrás, Deus veio sem mulher, sem filho, e ele disse: é Beuzebu. Agora veio Deus com mulher, com filho, e diz: Beuzebu outra vez. Eles não enxergam, eles não vêem Deus. Deus veio dos 2 modos. Deus veio por obra e graça do Espírito Santo, eles disseram: é do diabo. Deus veio agora pelo sexo. William Branham é um homem nascido igual a nós mesmos. Mas Deus está cumprindo sua palavra. São Lucas 17, 26 a 30, os dias idênticos aos dias de Noé, os dias de Ló, os dias de casamento e divórcio, que eram os dias de Noé, casava e dava-se em casamento. Nos dias de Ló, homossexualismo. Assim será também a vinda do Filho do Homem, que foi Deus vindo em William Branham, nos Estados Unidos, no entardecer, a luz no entardecer. E eles nunca perceberam isto. 2 aparições a Abraão, 2 aparições para nós também aqui. Deus apareceu no tempo de Jesus para os hebreus. Eles rejeitaram, ele passou para os gentios. Você pensa que Deus perde tempo? É você ler a Bíblia. Jesus veio, começou a pregar e falou para os seus discípulos: vem cá, vocês vão ser meus discípulos, vão de 2 em 2, de casa em casa, só dos judeus. Não entre na casa de gentios, de samaritanos e de gentios, só na casa dos judeus. Tá certo, meus discípulos? Muito bem. Aí eles mataram ele, crucificaram ele. Ele ressuscita e tem uma mensagem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não mais a judeu, agora a toda criatura, porque ele veio para os judeus, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de receber a sua palavra enquanto é dia.
que o seu profeta diz: porém sua aparição na terra tipifica, ou na tenda, tipifica seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Meu Deus, mas aquilo continua. O que ele foi na tenda, diz o seu profeta, também o foi aqui na terra no tempo de Jesus, e também o é agora, no tempo do sétimo anjo. O sinal não muda. A única coisa é que nesta vez será o espírito do profeta trazendo novamente esse mesmo sinal ao mundo no tempo do fim. E o Senhor veio, o espírito do Senhor no profeta, realizando obras maravilhosas, curando, operando maravilhas, ressuscitando mortos, criando esquilo pelo poder da palavra falada. Mas eles não aceitaram o Senhor, eles não te viram, eles não creram no Senhor. O homem é sempre o mesmo, Senhor, porque é o Espírito que o cega. Eles não dão lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo está no dia pregando uma mensagem diferente de todos. Por isso hoje nós carregamos este novo nome. Fomos chamados de cristãos durante todas estas 7 eras, 2 milênios. Mas agora Deus veio outra vez na tenda, numa tenda, num corpo, nos Estados Unidos, e trouxe para nós, mais uma vez, o novo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio na sua primeira aparição a Abraão com o nome, mas na segunda aparição já era novo nome. Quando o Senhor apareceu para Abraão nos carvalhais de Mamre, ele já tinha um novo nome. E é isto, Pai, que tem que acontecer agora. Nós temos encontrado com a sua palavra, mas estamos encontrando já com um novo nome. E eu me lembro bem, Senhor, que o seu profeta disse que esta terceira etapa, o diabo não saberia nada dela. Isto é, porque eles não crêem, eles não obedecem. Quando você sabe, você obedece. E isto é o que nós temos passado nesse tempo. Além do novo nome, Senhor, eles podem até chegar perto do novo nome, mas eles nunca aceitarão João. Eles nunca comerão o livrinho que João já comeu. Eles vão ficar à procura do livro, mas o livro já não existe mais, porque João já o comeu. Ajuda-nos a encontrar esse João que comeu esse livro e deixa-nos fazer festa com ele também. Assim como o Senhor disse, Abraão viu meu dia e alegrou. O Senhor pode fazer isto por nós, que algumas pessoas vê também esse dia e se alegre. Vê o dia da revelação, o dia da abertura dos selos, mas o dia agora, quando teria que ser dito o que o William Branham não podia dizer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Certa vez eu estava com os meus discípulos, queria saber o que eles pensavam de mim. Então perguntei: o que diz este povo aí fora? Por favor, me respondam agora. O que diz a respeito de mim? Uns dizem que tu és Elias, ou talvez algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista vindo outra vez. Mas nós que em ti temos crido, sabemos exatamente quem és. És
o Cristo, o Filho de Deus, onde está minha fé? Hoje também eu te faço a mesma pergunta. Quero saber o que você pensa de mim, pois eu já sei o que diz esse povo aí fora, mas não é a mensagem da hora. Diz você o que sabe de mim. Tu és aquele anjo forte que desceu com vinho na mão e entregou ao sétimo anjo a revelação. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. O teu